Custo fixo ou variável? Como discernir se esse custo é fixo ou variável? Bom, esse vídeo foi desenvolvido para o mercado da beleza, mas serve também para pequenos negócios. E por aqui o assunto é sempre gestão financeira. Hoje eu quero desmistificar de uma vez e você nunca mais terá dúvida sobre se esse custo é fixo ou se é variável. Então, fica por aqui. Esse canal é um canal de conteúdo sobre gestão para salões de beleza, para o mercado da beleza. Não importa se é clínica de estética, barbearia, esmalteria ou se é um salão de beleza. E eu sou Elaine Guilherme, eu sou especialista em gestão, com foco em gestão financeira, visando sempre o lucro. Afinal de contas, não dá para ser empresário ou empreendedor filantrópico, não é verdade? O objetivo de toda empresa é obter lucro, porque através do lucro nós conseguimos impactar muitas pessoas e, claro, o mundo também. Então você precisa entender de uma vez por todas ou conhecer um pouco mais sobre gestão financeira. E nesse vídeo nós falaremos sobre qual é a diferença entre custo fixo e variável para que você nunca mais erre nisso. Vamos lá. Qual que é a grande característica de um custo? E aí, primeiro eu vou falar para você, custo ou despesa. Eu vou chamar aqui de custo, tá? Mas algumas nomenclaturas chamam de despesas para coisas que são fixas, coisas que são indiretas. Eu vou te explicar bem. E custos para gastos, né? Que são variáveis ou que são diretos. Bom, vamos lá. Vou explicar um pouquinho sobre o conceito do fixo ou variável. Tudo que é fixo, seja custo ou seja despesa, independente da nomenclatura que você queira utilizar, nós estamos falando sobre aquele gasto que eu tenho para me manter aberto, para manter a minha empresa funcionando. Ele não está atrelado à produção de algum serviço, mesmo que esse valor a ser pago tenha variação. E isso é muito importante. Aqui eu estou falando para o mercado da beleza, prestação de serviços, porque essa regra muda se é indústria ou varejo. Mas vem para cá, serviço, prestação de serviço. O que é fixo, tá? Seja custo ou seja despesa. Eu vou chamar de custo para ficar mais fácil até para você entender. Fixo ou indireto é todo gasto que eu tenho que não está atrelado à produção de um serviço, está indiretamente atrelado à minha fabricação daquele serviço, de uma coloração, de um corte, por exemplo. São custos que, mesmo que o valor tenha variação, se eu trabalho um pouco mais ou se eu trabalho um pouco menos, mas ele ainda permanece, mesmo que eu não atenda nenhum cliente. Vamos pensar aqui, um gasto bem comum de ser confundido é a energia, por exemplo. Aí no seu salão de beleza, a energia de dezembro, ela vem sempre mais do que a de janeiro, concorda? Porque você trabalhou mais em dezembro, gastou mais energia porque ficou o secador ligado por mais tempo. Mas mesmo em janeiro, que esse valor fique mais baixo, ele ainda permanece. E eu faço um convite para você, experimenta ficar sem atender ninguém. Você fechou o seu salão, essa conta de energia ainda permanece? Se ela ainda permanecer, então esse gasto, ele está na classificação de custos fixos, tá? E olha, a listagem de custo fixo, ela é gigantesca, ela é absurda. Por quê? Porque mesmo que esse gasto eu tenha, por exemplo, só em um único mês do ano, ele ainda se mantém na classificação dos custos fixos. Quer um exemplo? Alvará de funcionamento ou taxa da vigilância sanitária. Nós pagamos uma única vez no ano, mas ela não está atrelada a eu atender algum cliente ou não, a eu ter vendido algum serviço ou não. Entende qual é a diferença? Já o custo variável, eu só tenho se eu atender um cliente. Eu só tenho se eu fizer algum serviço.
E olha, para falar dos custos fixos, fica até mais fácil nós falarmos dos custos variáveis, dos custos diretos, que estão ligados diretamente à venda, ao feitio de algum serviço. Custos variáveis, quais são então, Elaine? Custos variáveis são o quê? Aí dentro do seu salão de beleza, pensa comigo, você paga comissão se o teu profissional não fizer um serviço, não atender a um cliente? Não, eu só pago se ele atender, comissionamento. Então, comissão, ele é um custo variável. Vamos pensar num outro custo variável, taxa de cartão. Você foi ali, o cliente, né, foi pagar o serviço executado, passou o valor ali na sua maquininha, automaticamente a tua operadora já desconta aquela taxinha lá do cartão. Então, esse também é um custo atrelado à venda, ao feitio daquele serviço. Também custo variável. Outro custo variável, se você está no Simples Nacional, por exemplo, esse imposto, ele é um imposto sobre venda, sobre nota fiscal emitida. E você só emite nota fiscal se você tiver um cliente ali, não é verdade? Então, este também é um custo variável. E o quarto custo variável, porque não são muitos os custos variáveis dentro de um negócio da beleza. Basicamente são 4. Pode oscilar para 6, mas eu vou falar aqui dos principais, dos que geralmente acontecem em quase 100% dos negócios, né, dos salões de beleza. O quarto custo, então, variável é o produto consumido. Por exemplo, vou fazer uma coloração aqui no meu cabelo e eu comprei lá 10 tubos de tinta, mas para atender a Elaine, para fazer a coloração dos brancos aqui que eu tenho, viu? Para fazer essa coloração eu vou usar meio tubo de tinta. Então esse meio tubo de tinta, ele é produto consumido, foi usado na fabricação daquele serviço. Então, esse produto consumido também é um custo variável. Gente, tirando esses 4 itens aqui, e eu vou aproveitar e já vou falar dos outros 2, tá? Porque tem, por exemplo, no caso de clínica de estética, ou, enfim, pode até ser no seu salão aí, pode alugar um equipamento, como, por exemplo, aquelas máquinas de depilação a laser. Quando esse aluguel, ele vem só para fazer venda, para atender um determinado quantidade de clientes, ele passa a ser um custo variável. Por quê? Porque eu só trouxe ele para atender, então ele é um custo variável também. E um outro fator, se você usa lavanderia, ela, né, faz o controle todo das toalhas. Quantas toalhas é utilizado para fazer uma lavagem de cabelo? 2 toalhas, 1 toalha. Então, se você faz esse controle, esse gasto da lavanderia também é um custo variável. Então, assim, olha, 4, no máximo 6 itens são custos variáveis. O restante, todo seus gastos, eles estão incluídos em custo fixo, ou então no próximo vídeo nós falaremos sobre os gastos que estão incluídos em investimento, que daí é uma outra coisa, mas a grande maioria, água, energia, alvará, recepção, limpeza, se você tem uma gerente ou não, todos esses, café, todos esses custos, eles são custos fixos. Mas é claro, no próximo vídeo nós falaremos sobre os custos que são investimentos, que não são custos, são investimentos. E qual é a importância e qual é a principal característica que tem que estar inserida aí no investimento do seu salão. Captou então qual que é a diferença entre custo fixo e variável? Como que você decifra de uma vez por todas a diferença entre fixo e variável? Fixo ele existe para você abrir as portas e ter uma empresa funcionando. Variável está totalmente atrelado ao atendimento, à produção de algum serviço. Se você gostou desse conteúdo, se isso é importante para você, posso apostar, tem mais gente também que poderia se beneficiar desse tipo de conteúdo. Então, curta e compartilha. E claro, não se esqueça de se inscrever nesse canal, ativar o sininho para ficar sempre por dentro de assuntos como esse. Até o próximo vídeo.